18º, 19º. E hoje a gente vai ler Lucas 13, o versículo de número 10 até o do número 16. Tá? Vamos lá. E ele ensinava uma das sinagogas no Shabat. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos. Estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-se a si e disse-lhe: Mulher, tu está liberta da tua enfermidade. E ele pôs as suas mãos sobre ela, e imediatamente ela endireitou e glorificava a Deus. E o governante da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no dia do sabate. E disse à multidão: 6 dias há que um homem deve trabalhar. Neste, pois, vinde para seres curados, e não no dia do sabate? E o Senhor Jesus lhe disse: Hipócritas, no sabate não solta da manjedoura cada um de vossos o seu boi ou jumento, e não leva para beber água? E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, o qual 18 anos Satanás havia prendido, ser solta dessa prisão no dia do Shabat? Até aqui. Bom, lendo essa passagem, a gente meditando aqui neste fato que aconteceu, na hora que eu estava meditando nisso aqui, eu via minha vida. Eu via minha vida aqui nesse versículo, nesses versículos daqui. Porque aqui Jesus está na sinagoga e era o dia que era o dia do descanso, que era o dia que ninguém poderia fazer nada. E ele vendo, né? Ele vendo essa mulher encurvada. E ali há 18 anos. Aí eu pergunto para você, de uma forma não igual, porque ela estava possuída, ela estava aqui, era uma enfermidade que o demônio fazia ela ficar curvada, né? E se você for olhar para a sua vida, quanto tempo você ficou curvado na sua vida? Quanto tempo que você ficou curvado? Quanto tempo que você... Que aqui tá falando o quê? Que, ó, fala assim que há 18 anos e estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Quem que endireitou a sua vida? Qual foi o dia que a sua vida passou a mudar, a ter aqui até essa mulher há 18 anos ela viveu encurvada, mas a partir desta manhã ou dessa tarde ou dessa noite, não sei qual que era o horário que eles estavam, mas a partir desse dia que Jesus chamou a mulher e tocou ela, acabou. A vida dela não foi mais a mesma. A vida dela começou a ter 2 sentidos. O sentido que ela estava até aquele momento que ela foi curvada, e a partir desse momento que ela foi restaurada, que ela foi liberta, que a partir daquele momento ela ficou ereta ali, assim, ó, ficou assim reta, e a partir daquele momento a vida dela, o ângulo de vista dela mudou. Você já viu? Eu já fui usuário de drogas. Eu já usei, pra você ter uma base, eu cheguei a usar crack por alguns anos aí. E uma das características do crack, você vê a pessoa andando na rua, ela anda se curvada, ela anda se olhando para baixo, ela anda se procurando alguma coisa. A droga, ela tem na alucinação que você perdeu um pouco da droga, ou que você tem que achar um dinheiro para comprar essa droga, ou você vai achar alguma coisa e automaticamente você fica olhando só para baixo. E você olhar para baixo, você ficar olhando ali, você fica nesse mesmo modo que essa mulher ficava. E a partir daquele momento,
ela levanta a sua cabeça e ela tem uma outra visão, ela tem uma outra ótica, ela tem um outro, um outro, um outro ângulo, uma outra perspectiva de vista. E isso, Jesus, ele muda a nossa rota, tanto perspectiva de vida, de você olhar com os seus olhos naturais, você muda a sua visão, como a mundo espiritual. O mundo espiritual é da mesma coisa, você muda a sua ótica, você muda a sua visão. E aqui, essa mulher, aconteceu a mesma coisa. E se você for ver, eu me converti com 23 anos. Então, quantos anos eu fiquei curvados? Foram 10 anos curvados que eu usei droga? 11 anos, mais ou menos, curvados. Usei drogas desde... Vamos pôr os 10 anos. Então, a partir daquele instante, quando Jesus ele me toca, eu nunca mais... Eu usava crack, eu usava maconha, nossa, eu usava muita droga e era... A minha conversão foi em cima de uma moto. A minha esposa estava na igreja, eu vou contar um testemunho bem breve e rápido. A minha esposa estava na igreja e ela não aguentava mais. A gente tinha acabado de ganhar nosso segundo filho, a Carol. Eu estava com 23 anos, a minha esposa estava com 21. Minha esposa cheia de ponto. A gente vivendo numa escassez. E eu creio que era a figura dessa mulher. Ela era limitada a vida dela, porque ela só andava curvada. Essa doença o prendia. Nesse dia, a minha esposa foi na igreja, a minha filha chorava muito, aí eles quiseram orar para minha filha, e a minha filha foi querer sair de vergonha. E ela falou assim, não, o pastor tá chamando lá na frente, vai lá que tá chamando lá que quer orar. Ele foi orar, orou, e curou as minhas duas filhas ali, ele teve uma revelação, e falou assim, ó, teu marido, na hora que ele entrar por essa porta, ele não sai mais. E eu estava em cima da moto, e quando eu estava em cima da moto nesse dia, eu comecei a chorar e pedir perdão. Veio um louvor na minha cabeça, toque no altar. E aí, quando veio o louvor na minha cabeça. E foi exatamente aqui, essa mulher, ele fala na passagem aqui, ó, filha de Abraão. Ele está falando filha de Abraão porque é uma judia. Ela está da linhagem, ela é filha, sabe? E nesse dia, Deus olhou para mim em cima daquela moto. Você é um filho. E naquele momento eu comecei a chorar. E eu ficava só luto dos 10 primeiros minutos do meu dia. Dos outros, até a hora de dormir, era tudo louco. Nesse dia eu tava com crack, tava com maconha no bolso. Eu tava totalmente doido ali. E eu trabalhava ainda. A base era tão doida que eu trabalhava drogado. E naquele momento, Deus veio me apertando no meu peito. E eu fui pedindo perdão. E eu falei, meu Deus do céu. Aí tem que louvor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, chama Deus de promessa. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. E aí vai indo, sabe? Esse louvor começou a vir. E aí eu falava assim, nossa, eu tô muito louco, o que eu tô fazendo? Isso aqui, eu tô pirando já, achando que era a loucura da droga. E aí eu parava. E quando eu parava, vinha um aperto no meu coração, vinha um aperto de novo. Então eu falei assim, eu vou infartar. Se eu pedir perdão aqui, hoje eu morro. Então eu tinha que parar, pedir perdão, falava com Jesus. E aquela dor no meu peito ia passando. Então aquele dia foi o toque de Jesus na minha vida. Aquele dia foi o toque que eu estava curvado até aquele momento. E eu estava na rua. Eu não estava dentro da igreja. Minha esposa estava. Tem sempre um intercessor, tem sempre um intercessor por você. Se você está aqui hoje, nessa manhã, você pode ter certeza que alguém orou por você, alguém pregou para você, e isso é a parte do corpo de Cristo. E nesse dia eu comecei, aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Depois minha mãe falou no outro dia, olha, a Juju tava com perna mais curta e ela foi curada lá na igreja, a perna dela cresceu lá no culto, e a Carol tava chorando e Jesus curou, fez ela parar de chorar lá, e o nervo dela tal, e Jesus falou de você. Na hora que falou que Jesus falou de mim, eu lembrei que era mais ou menos umas 9 horas, eu tava na rua e comecei a chorar com esse perdão, e Deus me pegou. Então, foi um toque de Jesus que depois daquele dia, eu falei, eu preciso ir na igreja. Eu fui na igreja. E a minha vida, desde então, nunca mais foi a mesma. Aqui a vida dessa mulher não continua a história dela. Mas pode ter certeza
que seria uma história igual à sua, seria uma história igual à minha. Tem um testemunho atrás, tem uma transformação atrás, tem uma mudança, não é somente uma cura. Mas aqui é tão doido que sempre vai ter o religioso, né? O religioso fala assim, mas espera aí, você vai curar no dia do descanso? E Jesus, ele dá a analogia aqui de um boi. Ele fala, ele envergonha os discípulos, porque ele compara os animais com aquela mulher. Ele fala assim, mas espera aí, no dia do sabate, você não pega o seu... Você não faz nada, mas você não tira os seus gados, não tira as suas ovelhas, vocês não levam ela para beber água? Aqui é o mínimo. Aqui é uma coisa que a vida dessa mulher, ela foi transformada. Ela foi restaurada. Essa mulher, ela estava indo para um norte, agora está indo para outro. Hoje essa mulher está livre dos espíritos. Ela foi liberta da sua enfermidade. Aqui, a liberta da sua enfermidade, por que ele fala liberta? Porque era por causa de um demônio que estava aprisionando, o que estava aprisionando ela. Essa enfermidade estava ali porque tinha um demônio alojado ali. Então, aqui Jesus vem e fala dessa forma para eles, comparando, e fala que ela ainda é filha. Ele fala da linhagem dela. Ali ninguém sabia quem era aquela mulher. Ali poderia saber quem é ela, para saber pelas vestes dela, mas ninguém sabia. Mas Jesus sabia quem era aquela mulher. É igual eu e você. Aquele dia, o mototáxi que eu trabalhava, tinha 40 motoqueiros lá, que era um mototáxi bem grande da cidade aqui que eu trabalhava. Mas tinha um que Jesus tinha que tocar aquela noite. Tinha quantos motoqueiros ali que naquela cidade ali, aqui em Poços de Caldas? Tinha quantos? Mas eu recebi um toque. Eu recebi exatamente isso aqui, ó. É que nem ele falou assim, mulher, tu está liberta da tua enfermidade. Jesus, aquele dia, falava assim, homem, tu está liberta da tua enfermidade. E nesse dia, foi exatamente o marco da minha história. E não foi nesse dia que eu já virei pastor no outro. Não, foi uma caminhada. Depois de... Eu fui ali com... Estava com 23 e eu com 37. Foi mais 14 anos depois dali, porque eu ser ungido pastor. 14 não, mais 13 anos. Então, depois de 13 anos da minha conversão, ainda teve, as coisas continuam acontecendo. O milagre ele foi acontecendo. O milagre, hoje eu estou aqui pela manhã e Deus está me levando para esse lugar. E eu vou onde o Espírito sopra. Então, nesses 13 anos, Jesus veio fazendo o milagre. O milagre, hoje você está vivendo o seu milagre. Hoje é o dia de você viver o seu milagre. A parte do seu milagre continua. A parte do seu milagre é hoje. O chamado hoje, ele é uma manhã extraordinária para você continuar fazendo a sua história mudar. Para mim, Jesus não foi o suficiente. Para mim, já estaria ótimo. Jesus falasse para mim assim, Alex, hoje a partir de hoje você não usa mais droga. Acabou, você não vai usar mais droga. E eu parei de usar droga de um dia para o outro. Foi nesse dia. No outro dia eu já não usava mais. E eu era viciado do extremo, que eu ficava 10 minutos lúcido. Até a conta de eu tomar um cafezinho assim, ó. Depois já era. Dia todo. Eu fumava 5 gramas de crack em 3 dias. Que é muito. Então, gente, Jesus não quis fazer comigo só que eu parasse de usar droga. Esse não é o plano de Deus para minha vida, não foi. Esse é o início. Aqui, hoje, essa manhã, eu venho falar para você que se você trazer tua memória o dia que foi que você passou a ficar reto com Cristo, esse é o início do milagre. Esse aqui é o início do milagre dessa mulher. Amém. Aqui não tem a história dela dando sequência. Mas eu venho hoje provocar. Hoje é um dia extraordinário para você fazer mais um dia do seu milagre ser mais vivo, ele ser Jesus usar você mais uma vez de uma forma sobrenatural, de Jesus colocar a palavra sobre a sua boca para você levar a outras pessoas. Hoje é um dia incrível para você fazer da tua história ainda sequência daquilo que está escrito no livro a seu respeito. E aqui é engraçado porque o Shabat era o dia de descanso e eles não estavam entendendo. Eu falo para vocês que este era o melhor dia. Este era o melhor dia. Aqui os religiosos, eles entendiam que
Meu Deus, você vai curar no dia de hoje? É sério isso? No dia do descanso, no dia que eu não pode nem pentear o cabelo, você vai fazer curar? Mas aqui, Deus ele fez o homem no sexto. E eu creio Adão sendo feito, Eva sendo feito, no sexto dia. O sol, a luz do primeiro dia, o sol do terceiro dia já tinha sido cumprido. Os animais já tinha, creio que talvez, não sei, seja feitos ou depois que Deus nome, né? Mas, enfim, quando Adão e Eva, eles estão ali, eles falam, uau, que coisa maravilhosa. Adão não, né? Deus fez só Adão, não fez Eva. Mas quando Deus fez Adão, naquele primeiro instante, Eva foi feita depois, mas quando ele fez Adão, ele olha, ele fala assim, uau, como que o Senhor é criador, mas e agora? Qual é o próximo passo? O que nós vamos criar hoje? Deus falou assim, pra ele assim, ó, creio eu, hoje nós não vamos criar nada. Hoje nós vamos descansar. O primeiro dia que você está aqui é o dia do descanso. Deus, ele criou o homem no sexto, para no sétimo ele descansar. Deus, ele criou a gente para o descanso, não criou você para um fardo. Ele não criou você para ter um peso. Ele não criou você para ter a sensação de fadiga. Ele criou e descansou. E no descanso, quando no dia de descanso, o que você faz com a sua família? O que você faz em casa? Você aproveita, você está ali, você se deleita com sua família. E eu creio que Adão ele fez exatamente isso com Deus e com Jesus. Ele se deleitou nesse dia de descanso. O primeiro dia dele, ele deve ter conhecido, ele deve ter feito o que a gente faz, se deleitar. Então, aqui, Jesus ele vem e cura essa mulher no Shabat. Ele cura essa mulher no dia do descanso. Esse era o dia propício para Deus curar. Então, Deus ele nos chama para o descanso. E muitas das vezes a gente quer ser um bom trabalhador, mas nós não quer ser um filho que vem para o descanso. Às vezes você quer ser um bom trabalhador, você quer empenhar, você quer trabalhar, você quer fazer. E às vezes Jesus está chamando você só para um descanso. Viver um milagre com Jesus e descansar. Hoje pode ser o dia que você vai ver teu milagre. Mas Jesus também pode chamar você para o descanso. Você vai viver um milagre no dia de descanso. Aqui tem muita preciosidade aqui nesse texto. Então, eu tenho uma convicção muito grande, sabe? Que Jesus é aquele que a gente quer muitas vezes por isso que ele fala do filho, que não sendo filho, ele é igual um escravo, porque o escravo, ele acorda já com a intenção já de trabalho. Eu preciso de fazer. Eu preciso de trabalhar, preciso de produzir. Por quê? Porque eu tenho um Senhor, eu devo para ele, eu tenho que pagar ele. E que não. E aí você acaba não desfrutando da totalidade daquilo que Deus te chamou, da totalidade daquilo que Deus já tem já. A palavra mente, da renovação da vossa mente, ela tem o primeiro intuito dela no grego, ela é nous, né? Essa palavra no grego, em mente, ela está dizendo para você mudar a sua mente. E essa mudança de mente, neste versículo, nessa palavra que está usando em específico, o primeiro aspecto de mente é você perceber. Depois você entender. Depois você sente. Você julga e determina. Então, a primeira é perceber. Perceber o que já está acontecendo, irmão. Minha irmã, Liz, Lucão, Letícia, Dair, Sheila, Sherry, vamos lá, Daisy, e todo mundo está aqui, Daniel, Isabela, Márcia, Sheila, Valdemir, vocês estão aqui nessa live. É só perceber. É só perceber aquilo que já está acontecendo na sua vida. É só você perceber e você vai entender. Que hoje, essa manhã, seja uma manhã para você viver o sobrenatural e saber que você é filho. Que você vai descansar. Você não precisa de fazer para você receber. Simplesmente por quem você é. Porque você é filho. E só, nada mais. Hoje é uma segunda-feira. Mas é uma segunda-feira que Deus chama você para descansar no milagre dele. Vamos trabalhar? Vamos fazer? Vamos. Vamos para cima? Vamos para cima. Mas que entenda você no mundo espiritual. Hoje é um dia do descanso.
Hoje é o dia do teu milagre, você vai descansar e você vai fazer, não porque você tem que fazer, não. Você simplesmente você vai soprar, o Deus vai soprar você e você vai e fala, porque você está descansado nele. Então, esse dia mudou a história dessa mulher. E eu tenho certeza, se eu falar para cada um aqui, vocês iam falar para mim, o dia que vocês estavam curvados. Teve um dia que você estava curvado. Ah, teve um dia que você olhava só para baixo. Teve um dia que, aqui, como a palavra diz, e não podia de modo algum endireitar. Porque sabe por quê? Porque Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aqui tá falando assim, ó, não tem uma receita, não tem uma pessoa, não tem algo, não tem o que poderia fazer de modo algum endireitar. Mas Jesus endireitou essa mulher naquele dia. E a minha vida e a sua um dia também foi endireitado. Mas agora eu só trago para você ter a reflexão de um dia Deus te endireitou. Mas a tua história não acabou nesse dia. Ela foi o início. Ela foi o início de uma trajetória com Jesus. Ela foi do início. E se você hoje tá olhando para baixo, se você na sua vida hoje você não vê saída, se na sua vida hoje você acostumou com o seu dia a dia ele vai acostumando você e você vai olhando, vai curvando. Às vezes você pode se curvar para baixo e não olhar. Por isso Paulo fala, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para o alto. Aqui tá falando, ó, olha para o alto. É desse lugar que os reis olham. Davi olhava para onde? Ele olhava para o pé, ele vai falar assim, Senhor, olhe para os meus pés, de onde vem meu socorro? Ele falou, não, eu olho para o alto das montanhas. E de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, eu declaro que nesta manhã, vocês possam olhar para o alto. Vocês possam ter uma outra visão, que vocês possam de ter essa visão que Cristo chamou vocês para olhar, que vocês possam olhar para onde Jesus determinou o chamado de vocês. Às vezes na sua vida agora, por que Jesus fala para você olhar para o alto? Porque se você olhar para o lado, você pode às vezes não achar solução. Às vezes você não pode achar saída, às vezes você não pode achar que hoje é o dia do milagre. Mas se você olhar para o alto, você vai ver que pode ser o dia do seu milagre. Você pode viver o milagre no descanso só porque você é filho. Não porque você merece, não porque você tem que fazer, não porque você é um trabalhador, não, porque no dia do descanso, no dia de Shabat, no dia que não pode fazer, Jesus faz por você. Jesus, ele vem e faz por você. Aqui não foi ninguém, a não ser Jesus, que endireitou a vida dessa mulher e mudou a visão de ótica dela. E que nessa manhã seja uma manhã que você mude a sua visão. E que se você... Eu quero falar mais uma vez isso. Mais uma vez. Pode ser repetitivo para um, mas quando na Bíblia a gente fala com duas vezes, está afirmando algo. Se você está olhando para a circunstância, se você está olhando para o lado, se você está olhando para onde que o mundo quer te colocar no lugar de opressão, eu te convido essa manhã. Olhe para o alto. Olhe para aquele que pode fazer por você. E eu falo, é pela graça. Não é favor, é pela graça. É pelo nosso cheiroso, nosso amado. É este que vai chegar e vai fazer, e você vai falar assim, de fato, eu não poderia fazer isso, mas Jesus, ele pode fazer, ele é fiel e ele fez. E que você possa ter o testemunho hoje na sua vida. Eu declaro que você pode hoje viver o teu milagre. Hoje você pode viver o teu extraordinário. Hoje você pode viver aquilo que o Senhor, só Ele pode fazer para você. E que você olhe para a direção certa. Que você tenha uma perspectiva correta daquilo de onde o momento que você está, você tenha perspectiva nele. Olhe para o alto. Meu irmão, essa foi nossa live, minha irmã, essa foi a nossa live de hoje, nosso devocional. Espero que você receba essa palavra aí, tome posse dela, que você viva o seu milagre hoje. Eu creio que nada é impossível para o Senhor fazer. Para essa mulher aqui, ó, nada
nada poderia ter feito algo por ela. Não podia de modo algum. E que aquilo que depende só de Jesus, eu declaro que você pode viver esse milagre hoje. Que só Jesus pode fazer, hoje ele pode fazer por você. No descanso. Amém. Amém? Eu vou orar com vocês aqui. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro com os meus irmãos aqui nessa live. Senhor Deus, iniciando a nossa semana, Senhor Jesus. Papai querido, que aquilo que só o Senhor pode fazer por nós, aquilo que só o Senhor pode nos direcionar, nos tocar e fazer nosso milagre acontecer, ser real, Pai. Que o Senhor possa fazer na nossa vida hoje. Pai, eu oro para que aqui as pessoas que aqui estão, o que elas precisam do sobrenatural, que elas venham viver esse sobrenatural hoje. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, papai, que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer de uma forma extraordinária, como o Senhor fez. Pai, o teu toque, o teu simples toque, ele é o sobrenatural, o incrível, Pai. E que o Senhor possa nos tocar hoje, nessa manhã, no nosso dia, que o Senhor possa nos orientar e nos colocar, que nós possamos essa manhã, Pai, olhar para o alto, olhar para Ti, ter uma outra visão, Pai Celestial, uma outra perspectiva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Amém. Amém. Amanhã o pastor Bruno vai estar na live às 6:30 da manhã. Não percam. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que seja um dia sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Fique com Deus aí, gente. Tchau. Amém. Tchauzinho. Tchau. Falo!